Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Vamos falar sobre o livro de Daniel, capítulo 3. Logo mais iniciamos com uma oração. Que Deus nos abençoe. Pai querido, nos abençoe nesse estudo. Tudo que falarmos seja para a tua honra e glória. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Então já vou colocar aqui diretamente o estudo. Capítulo 3 de Daniel. Antes disso, nós vamos aqui olhar um pouco do capítulo 2, fazendo uma revisãozinha, né? Então, Nabucodonosor teve um sonho, né? E ele queria que os sábios revelassem o sonho e dissessem a interpretação. E eles disseram, olha, isso é impossível. Então ele resolveu acabar com todo mundo, acabar com todos os sábios ali praticamente, ou com uma grande parte deles, até de quem não participou dessa reunião. Daniel, então, pede um tempo, né, para que ele possa orar a Deus, e ele conversa com seus amigos também, Ananias, Misael e Azarias, e eles oram juntamente com ele. Deus revela o sonho a ele. O sonho envolve, como nós mostramos, uma estátua. Era uma estátua que tinha era formada de vários elementos, né? Começava com ouro, terminava com ferro misturado com barro. Então, o sonho é sobre uma estátua e depois essa estátua é derrubada. Então, ouro puro, peito e braço de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro, pés, parte de ferro e parte de barro. E ele fala, tu, ó reis, és a cabeça de ouro, e aí ele vai comentando sobre os reinos que viriam depois. Aí o rei, então, Nabucodonosor, diz, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses. Então ele não deixa de crer nos deuses, mas ele crê que o Deus de Daniel é o Deus dos deuses. E aí ele coloca no alto cargo, e Daniel pede para que os amigos dele, que seriam Ananias, Misael e Azarias, né, para que fossem administradores da província de Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Ok? E veja o que foi feito. Olha, designou a Daniel como governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Então, essa era a posição de Daniel e seus amigos. E o sonho da estátua, lembre-se, a estátua era formada por vários pontos. E aí nós vemos aqui o capítulo 3, eu acredito até pela própria dinâmica do que Nabucodonosor fez nesse momento, que quando ele faz uma estátua toda de ouro, isso acontece depois do episódio do capítulo 2, ou seja, então vamos lembrar o seguinte, no capítulo 2, Daniel fala para ele o sonho, dá a interpretação, fala de uma estátua que era formada de vários elementos, cabeça de ouro seria a Babilônia, ele exalta o Deus de Daniel, Daniel pessoalmente pede para que os seus amigos, né, que eram, não por serem seus amigos, mas porque eles eram extremamente capacitados, segundo o próprio capítulo 1 fala, que todos os 4 eram muito mais capacitados que os outros, e eles passam a trabalhar com ele. Então vocês imaginam a atenção que eles tinham, né, que eles recebiam, inclusive no sentido de ficarem olhando para ver qualquer erro que eles viessem a cometer. Aí veja só, não me parece coincidência que o rei manda fazer uma estátua toda de ouro. O que Daniel fala para ele? Tu és a cabeça de ouro. Ou seja, o restante não era ele. Depois de ti surgirá outro reino, um terceiro, quarto reino, e depois o reino que era de ferro vai ficar parte ferro, parte barro, os dedos também. Vão se tentar aliança, o reino vai continuar dividido, até que vem a pedra, quebra tudo e se transforma em uma grande montanha, né? O reino será destruído e o último reino não será destruído jamais e nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. E aí veja bem, o Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O rei recebeu uma informação do que acontecerá no futuro. E como o rei possivelmente deve ter interpretado
Isso, como uma informação privilegiada. Então, Deus está me concedendo essa informação é para que eu faça alguma coisa. E o fazer alguma coisa, possivelmente na cabeça dele foi: vou estabelecer Babilônia como um reino que não seja destruído. Isso é o que dá a entender. Ele depois de ter esse sonho e de ser dito a ele que haveriam outros reinos depois dele, que não Babilônia, que ele resolve, provavelmente colocou na cabeça que iria dar um jeito de fazer com que Babilônia não perdesse a sua hegemonia, que não fosse substituída por outro reino, que não viessem outros reinos que tivessem, que superassem, né, Babilônia, que não invadisse. Então ele faz, isso aqui me parece que essa estátua toda de ouro tinha essa função. 60 côvados, não é? Se nós considerarmos aí um côvado de 45 centímetros, dá mais ou menos, né, 27 metros, né, por 2,70 de largura. Né? 27, que é 45, né, seria centímetros, seria 27 metros, 60 côvados. Se fosse 50 centímetros, daria mais ou menos 30 metros, né, por 3 de largura. Então a proporção era 10 por 1, né, para cada 10 de altura, 1 de largura, né? Era uma estátua meio fina, né? Alta, bem alta até, né? Considerando para a época. E ele levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. Né? Veja que ao final aqui de Daniel é dito que os amigos de Daniel ficaram administrando a província de Babilônia e ele permanecia na corte do rei. Essa informação não me parece deslocada no texto, mas seria até uma forma de entendermos por que Daniel não aparece aqui no capítulo 3, por exemplo. Estaria fazendo outra coisa, estaria envolvido em outras coisas, e Nabucodonosor provavelmente não quis que Daniel participasse naquele momento ali. Não achou que seria necessário. Então Daniel devia estar resolvendo alguma coisa muito importante, né? A gente pode pensar depois em alguns motivos, né? E ele fala: então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, capitães, todos os oficiais da província, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E todos foram reunidos, né, para a consagração da estátua. E todos estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E aí a pessoa responsável por anunciar, fala em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda a espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E o que aconteceria se alguém não fizesse isso? Na mesma hora, lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E aí, todos no mesmo instante, né, depois dessa convocação e dessa ameaça, todos, sem dúvida ali, né, todos, menos alguns, né, menos 3, pelo menos, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ainda que não se descarte que outras pessoas, além das que a gente vai ver, né, tivessem se mantido ali leais, eles eram os mais importantes. Então a história, o foco da história são eles, né? Eles se tornaram foco ali porque eles eram os mais importantes, a destruição deles ia ter um peso muito grande, eles eram visados, etc. Não quer dizer que outras pessoas não tenham em alguns momentos sido leais também, né? Então vamos lá. Mas o que a Bíblia relata nesse texto aqui, expressamente, é que os 3 foram que não participaram disso. Então veja, todos adoraram a estátua, por isso no mesmo instante chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. Quem eles acusaram? Vamos ver quem eles acusaram. Acusaram os judeus. E eles chegaram até o rei e disseram: olha, o senhor fez um decreto e que todo mundo tinha que se prostrar. Qualquer que não se prostrasse seria lançado na fornalha. Há uns homens judeus, os quais constituíssem sobre os negócios da província da Babilônia.
Sadraque, Mesaque e Abednego, que seriam Ananias, Azarias e Misael. Ananias, Misael e Azarias. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então veja, eles não se contentaram só em falar, olha, eles não se prostraram quando o Senhor mandou adorar ali perante a estátua. Mas eles falaram, eles provavelmente fizeram ali a caveira dos três, né? E possivelmente até, se não fizeram, estavam dispostos a fazer de Daniel também. E o que me leva a pensar nisso? Essa expressão, a teus deuses não servem. Então eles devem ter contado vários momentos em que eles viram que eles não serviam ao Deus de Nabucodonosor, ou seja, não queriam comer comida contaminada, que eles consideravam contaminada espiritualmente, eles não, e até, dependendo da situação, em outros aspectos também, a oração que eles faziam só ao Deus deles, né, que seria o que nós entendemos como Yud-He Vav-He, o Eterno, né? Então eles devem ter falado tudo isso. Olha, eles têm um comportamento diferente, eles não adoram os seus deuses, eles dizem que só existe um Deus, etc. Então eles devem ter falado tudo isso. E, obviamente, se eles estavam entrando nesse mérito, não só de analisar o que aconteceu ali naquele momento, mas outras coisas, me parece aqui bastante evidente que a intenção deles não era atingir apenas Ananias, Misael e Azarias, mas também, posteriormente, o próprio Daniel, caso eles conseguissem sucesso, caso eles tivessem sucesso em prejudicar esses três, o próximo alvo seria Daniel, para que eles pudessem comandar, né? E aí, mais à frente, lá em outros capítulos, nós vamos ver que um dos motivos deles possivelmente não gostarem dessas pessoas é que eles gostavam de fazer as coisas de maneira correta, então provavelmente eles não eram dados à corrupção ou coisas nesse sentido, né? Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer os três, né? E trouxeram perante o rei, e ele falou, olha, vocês fizeram isso de propósito, né? Vocês não querem adorar. Olha, vou dar outra chance para vocês, né? Quando estejam prontos para se prostrar. Agora, se vocês não fizerem, vocês vão ser lançados na mesma hora dentro da fornalha. Então ele repete isso. E veja só o que ele fala. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Agora compara isso com o que ele fala no capítulo 2. Não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, Senhor dos reis, e aquele que revela os mistérios. Olha, Deus dos deuses, Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios. Então aqui me parece que o que ele estaria dizendo para eles é o seguinte: nem o Deus dos deuses que revelou o sonho a Daniel vai poder livrar vocês da fornalha. E aí eles respondem assim: não necessitamos de te responder. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. E ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então eles disseram: olha, se for para permanecer vivos ou não, não vamos ceder a isso que o Senhor está determinando, né? Vamos continuar servindo o nosso Deus. E aí, ele ficou muito furioso, segundo o verso 19. Seu aspecto se modificou, ele ficou com muita raiva deles. E aí ele falou o seguinte: falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E aí, segundo a Almeida Corrigida Fiel, diz o seguinte: ordenou aos homens mais poderosos. Eu até vou pesquisar aqui em uma outra versão, né? Vamos colocar aqui a Nova Versão Internacional. Aqui é o verso 20, né? Vamos ver aqui. Verso 20. Veja só o que diz: ordenou aos homens mais poderosos que estavam em seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, que seriam Ananias, Misael e Azarias, para lançá-los na fornalha de fogo ardente. E aí no verso 21, então esses homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas, chapéus, demais roupas, lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E olha só o que acontece. Porque a palavra do rei era urgente, ou seja, porque o rei estava com pressa.
né? Tinha que cumprir logo o que ele falou. E a fornalha estava sobremaneira quente, a chama de fogo matou aqueles homens que carregavam a Sadraque, Mesaque e Abednego. Veja só, ele ordena aos mais poderosos que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego. E a chama matou os homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abednego, que possivelmente foram os mesmos que ataram a eles ali. Mas veja, o rei estava disposto a sacrificar pessoas do seu próprio exército que eram leais a ele, porque estava com raiva dessas pessoas. Então ele era extremamente instável. É muito poder na mão de uma pessoa só. Né? Nesse caso, ele não soube administrar o poder. Por quê? Porque não tinha ninguém que pudesse se opor a ele. Por isso a necessidade do equilíbrio de poderes. Né? Por isso que existe a necessidade de haver contrapontos aí. Né? De haver ferramentas para evitar isso. Veja só. Olha como ele era instável. Ele prepara durante 3 anos, pelo menos, pessoas com um gasto enorme. Ele vai lá, cerca, né, sitia locais, toma esses lugares para serem seus reinos. Tudo bem que ele consegue bastante coisa de lá, né, saqueia os lugares, consegue aumentar a sua riqueza, mas olha o investimento que ele fez. Pegou pessoas dos mais inteligentes, dos mais capacitados. E no capítulo 2 ele estava disposto a acabar com um monte de gente, simplesmente porque não adivinharam o sonho dele. Aqui, ele estava disposto a pegar os melhores na administração do seu reino e acabar com eles, sabendo que eles eram judeus, sabendo que eles não adoravam outros deuses e sabendo que eles já tinham o episódio de que isso não tem como isso passar sem que ninguém perceba, né? Você ficar anos sem comer do alimento ali que os outros estão comendo. Veja, da mesma forma que no verso 12 aqui, eles falaram não só do que aconteceu ali, mas disseram ao rei que eles não servem aos deuses do rei, obviamente, isso obviamente não, mas é bastante possível, bastante provável que eles tenham inclusive tocado no assunto da alimentação. Olha, a alimentação que o Senhor serve eles não comem outra alimentação, não servem aos seus deuses, não cultuam conforme nós cultuamos, etc. Né? E aí o rei então sacrifica dos seus homens para fazer isso no momento de raiva. Por quê? Porque ele não tinha ninguém que rivalizasse com ele nesse momento. Né? Imagina quantos reinos ele havia tomado. Ele tinha um poder para fazer o que quisesse. Obviamente, era uma pessoa muito inteligente para chegar onde chegou, para conseguir tomar reinos como tomou, era muito corajoso. Há algumas histórias aí dos feitos que ele fez, né? Lutas que ele perdeu e aprendeu com as derrotas. Então, um homem muito inteligente, mas instável, né? Muito poder e não conseguia se controlar, não conseguia controlar ali no momento da raiva, né? E eles caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. E aí o rei se espantou. Ele falou, olha, não eram 3? Eles falaram, eram. E ele fala assim, eu estou vendo mais um ali. E o quarto é semelhante ao Filho de Deus, né? E dependendo da versão, a Nova Versão Internacional, por exemplo, vai dizer... Aqui. O quarto se parece com o Filho dos Deuses, né? E ele fala assim, poxa, ele reconhece que o quarto que está ali é muito diferente, é algo sobrenatural, é algo que lembra o enviado de uma divindade, alguém nesse sentido, né? E ele fala assim, ele chega até a porta da fornalha, possivelmente uma distância segura, né? Claro, né? E fala, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então eles foram. E olha que interessante, todo mundo se reuniu agora, né? Inclusive aqui possivelmente estavam pessoas que foram lá falar mal deles, né? Falar assim, olha, eles não te servem, estavam dispostos a derrubar ele, depois possivelmente pelo que a gente vê aí da trama das histórias de Daniel, tentar derrubar Daniel também, para que eles tivessem novamente o domínio de tudo, né?
para que dentre eles, né, de alguns deles fossem escolhidos para comandar entre os governadores, etc. Né? E olha que interessante, o fogo não teve poder algum sobre os corpos, mas não foi só isso. Nem um só cabelo da cabeça, nem um fio de cabelo se queimou, as capas não mudaram, não houve nenhuma mudança, e nem cheiro, nem aquele cheiro de fumaça, não havia nada, como se eles não tivessem entrado lá. Então eles viram que foi algo realmente sobrenatural. E o que é o milagre? O milagre, basicamente, é a intervenção de um ser extremamente inteligente, que tem um conhecimento que nós não conseguimos medir. Então, justamente por ser muito grande, além de qualquer compreensão, nós consideramos como um conhecimento infinito. Por isso, nós damos o nome de onisciência. Mas não basta saber o que fazer, é preciso ter condições de fazer. Então, para que Deus fizesse isso, ele tem que ter as condições, ele tem que ter o poder necessário. E ele tem um poder também, considerando a capacidade dele de criar tudo, de fazer tudo, ele tem algo que nós denominamos onipotência, um poder infinito, um poder que não se pode mensurar, que não se pode medir. Então veja, é óbvio que quem pode mais, quem pode o menos. Ou seja, um ser, considerando pelo menos um, né? Um ser que consiga criar tudo com a complexidade que nós vemos, tem o conhecimento, as condições, o poder de fazer tudo que nós conhecemos, né? Que não tem limitação de lugar, pode estar onde quiser, quando quiser, da forma que quiser. Por isso, as condições para estarem em mudança de local, de dimensão, também é infinito, e nós classificamos como onipresente. E aí, um ser que consegue fazer tudo isso, né? Considerando pelo menos um ser, né, para a crença na Trindade seriam três, mas assim, pelo menos um ser, né, considerando que o ser, sendo um, sendo mais, que tem a capacidade de fazer tudo isso, de criar tudo com a complexidade que nós vemos, o universo, com o ajuste fino, com todas as condições científicas que já são verificadas, que não tem como isso acontecer, as condições do universo são muito peculiares para haver vida na Terra também. Então, um ser que consegue fazer tudo isso, é óbvio que para ele livrar três seres humanos do fogo e fazer com que uma camada protetora, qualquer outra forma de proteger, de forma que é como se eles nem tivessem caído no fogo, isso para ele é extremamente simples. Para nós é extremamente complexo. Para ele, evidentemente, é extremamente simples. Ele tem as informações necessárias para fazer. Ele tem o poder para fazer isso. Sabe fazer, tem como fazer. Consegue estar ali para fazer a qualquer momento. Então, considerando as condições que ele tem, poder imensurável, infinito. Conhecimento imensurável, infinito. Capacidade de estar em qualquer lugar, em qualquer dimensão, a qualquer momento. Onipresença, capacidade de presença infinita. Então, para ele, é extremamente simples. Então, os milagres, por mais que nós não saibamos como exatamente eles ocorreram, pelo menos não a maioria deles, né? Não tenhamos ideia de como exatamente teria ocorrido, nós sabemos que é extremamente simples para ele. Né? Se nós, como seres humanos, com nossa capacidade finita, conseguimos grandes feitos como humanidade, então é totalmente coerente pensar que alguém que consiga, que tenha a capacidade de fazer tudo da forma que nós vemos, com a complexidade que nós vemos, consiga fazer esse tipo de coisa. Então veja, o relato da Bíblia sobre milagres dessa natureza é extremamente coerente com a pregação que ela faz de Deus, não é? E não precisamos nem pensar em magia, né? Basta pensar que o conhecimento, Deus tem todo o conhecimento, Deus tem todo o potencial. Podemos usar aqui até o termo, Deus tem toda a tecnologia de que ele precisa, tem o poder para desenvolver, tem o conhecimento para desenvolver e pode estar em qualquer lugar, considerando essas três características, porque um ser que consiga fazer no universo complexo como é o nosso mundo, obviamente, ele tem que ter características extremamente avançadas, não é? E, obviamente, ele não pode ter tido começo, né? Porque
nós vemos que nada se desenvolve dessa forma. Então ele tem que ter existido desde sempre. Ou seja, eternidade para antes, eternidade para depois, algo que está além da nossa compreensão. E ele fez isso. Ou seja, isso para Deus é extremamente simples, para nós é extremamente difícil. E aí, veja, isso espantou, porque obviamente isso espanta qualquer pessoa, né? Principalmente considerando a época. Falou Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Bendito seja, que enviou seu anjo, livrou seus servos, confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, não se importaram com a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, ou seja, preferindo ser destruídos a não servir o verdadeiro Deus, né? Então, não adoraram nenhum outro Deus, senão o seu Deus. E aí, veja, ele é uma pessoa que oscila bastante, né? Que muda bastante. Então, estava com raiva deles, de repente viu que eles ficaram libertos, falou, então deixa eu voltar novamente a agradar esse Deus que protege a eles, que ele é muito poderoso. E aí ele vai e bendiz o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que nós evitamos esses nomes, né? Aqui é a forma que está citado, mas nós preferimos usar o termo Ananias, Misael e Azarias. E eu creio que Daniel também preferiu usar no nome que exaltava o Deus deles, a usar esses nomes. Mas, para ser bastante leal, não só a fala, mas a como eles eram identificados pelas pessoas na época, né? Com a mudança de nome. E aí, ele fala o seguinte, Nabucodonosor, olha, o decreto é o seguinte: todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus deles, seja despedaçado as suas casas feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Então, veja, ele é bem... Uma hora queria destruir eles, agora não. Agora iria destruir quem falasse contra o Deus deles, não é? Então, esquece o que aconteceu, esquece o fato deles não terem... né, eu não vou conseguir destruir eles mesmo, Deus está com eles, e se eu continuar insistindo aqui, pode acontecer alguma coisa muito pior comigo, então é melhor não mexer, né? Então é melhor exaltar esse Deus e ter ele do meu lado, né? Que continuar a me auxiliar, assim como ele me auxiliou no sonho, etc. Né? Então o rei fez prosperar a Ananias, Misael e Azarias na província de Babilônia, que são chamados aqui, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, na província de Babilônia. Então a atitude deles era muito importante. Se eles que estavam no poder cedessem, imagina os que estavam lá, escravos, né, lá embaixo, como ficaria. Então veja, eles sabiam que eles não estavam ali só por eles estavam ali também para ser exemplo para outras pessoas, um bom exemplo para outras pessoas. Isso nos revela bastante sobre o nosso cristianismo de hoje, né? No mundo de hoje eles seriam vistos como fanáticos, né? Como assim? Era só se abaixar ali um momento ali, depois continuava seguindo o Deus de vocês normalmente, mas eles sabiam que isso tem uma importância muito grande, não ceder em se manter firme nos caminhos, né? Não ceder diante da pressão. Veja que eles simplesmente não fizeram mais nada, eles estavam ali quietos, não interferiram na cerimônia do rei, eles simplesmente foram coerentes com a crença deles. Bom, não vamos nos dobrar não vamos nos curvar perante a estátua, nós não adoramos outros deuses. E aí o rei, sabendo disso, foi lá e pressionou eles. Não, olha, vou dar outra chance para vocês. Ele falou, não precisa dar outra chance, não precisa se preocupar, não tem negociação, nós não vamos adorar outros deuses, nós vamos manter leais ao nosso Deus. Uma atitude firme, uma atitude corajosa, assim como desde o começo, a ação de não comer os alimentos que o rei havia preparado, mas comer uma alimentação própria, de pedir ali o tempo para orar a Deus e pedir a resposta. Então veja só quantas coisas que eles foram fazendo, e o rei, né, alternava muito em comportamento, uma hora estava bem, uma hora estava mal, uma hora exaltava, passava um pouco e já queria que todo mundo fizesse o que ele queria, e ameaçava. Então assim, ele não tinha um controle, né? Veja que ele estava disposto a destruir uma série de sábios simplesmente por um capricho dele. E depois estava disposto a destruir seus melhores administradores, porque eles estavam fazendo algo que ele já sabia que eles faziam. Quando ele pegou eles lá em Israel, eles sabiam que apesar
da corrupção que havia em Israel em termos de espiritual, corrupção espiritual, ele sabia que eles tinham, por princípio, adorar apenas a um Deus, né? Ao Deus que eles consideram, que nós consideramos o único Deus verdadeiro. Então, ele sabia de tudo isso, né? Ele usou o seu poder, e quando viu que poderia ser ameaçado se permanecesse na sua teimosia, lá no capítulo 2, exalta o Deus de Daniel, aqui, que é o mesmo Deus de Ananias, Misael e Azarias, aqui exalta, mas depois de tudo isso, né? Mas a gente vê que ele não se preocupava muito, né? Os sábios não estão me agradando dos sábios. Acaba com eles. Preciso sacrificar alguns soldados para cumprir um capricho meu. Ele não precisava sacrificar os soldados para fazer o que ele fez, não é isso? Então veja, ele poderia, por exemplo, né, na pior das hipóteses, jogar eles lá dentro e depois ir aquecendo a fornalha sem destruir os seus servos. Mas para ele era só números, né? As pessoas eram só números. Então a gente vê que ele ainda tinha muito a mudar, né? Era uma pessoa que tinha uma grande habilidade estratégica, mas que possivelmente essa forma de agir impetuosa provavelmente deve ter causado muito trabalho para ele. E nós vamos ver a partir do capítulo 4 que as coisas começam a mudar, né? As coisas começam a mudar para ele. E aqui nós temos pontos importantes para refletir, né? Primeiro, como nós agimos diante das dificuldades, né? Na hora de demonstrar a nossa fé, como nós agimos, né? E quando as pessoas dizem assim, mas você não pode ser fanático, e muitas vezes o fanatismo não é o fanático no sentido que muitas vezes as pessoas imaginam, de você ir lá, fazer e acontecer, não, é simplesmente o fato de você defender a sua fé e se manter leal àquilo que acredita, né? No nosso mundo líquido, gasoso, né, de princípios, é muito comum as pessoas, por dinheiro, por fama, por status, por fazer parte de um grupo, aceitação num grupo que pertence, tomarem determinadas posições, não é? E o livro de Daniel, ele vem de encontro, ele vem contrário a muitas das coisas que nós pensamos, né? Então veja, em coisas que nós consideramos simples, que não deveríamos nos manter firmes, eles se mantiveram firmes, e o livro de Daniel usa isso como um exemplo positivo, né? Na questão da alimentação, na questão da lealdade a Deus, nem mesmo se prostrar perante uma estátua, né, por alguns minutos ali, alguns segundos, quem sabe. Depois nós vamos ver outras histórias também, outras ações que vão mostrar para nós que, ao contrário do que o cristianismo ensina hoje, né, essa história de que nós podemos estar diante de Deus e não nos esforçarmos nem um pouco para mudar nosso estilo de vida, não estou dizendo que com isso que nós seremos perfeitos de hoje para amanhã, mas a ideia do pecado voluntário que eu posso fazer, errar voluntariamente, continuar no erro, que está tudo bem, que Deus me aceita a si mesmo, que não tem nenhuma consequência, não é isso que o livro de Daniel nos diz. E não só isso, se nós pegarmos de Gênesis a Malaquias, se pegarmos as falas de Jesus, se pegarmos as falas dos apóstolos, nós vamos ver que me parece bastante evidente que o cristianismo que nós vemos na maioria dos lugares não deveria ser o cristianismo pregado. Não está de acordo com o que está escrito nas Escrituras. Mas uma das visões das pessoas de que enxergam os livros de Gênesis a Malaquias como um livro de segunda categoria, que estão abaixo ali do chamado Novo Testamento, então de Mateus a Apocalipse, de preferência a partir de Atos, né? Para muitos a igreja só começa a partir de Atos, que antes disso não vale nem as palavras de Jesus, muitas vezes não valia, porque não estava sobre a nova aliança ainda, etc. Então isso tem complicado bastante. E isso tem se voltado contra os cristãos, porque muitos movimentos, os mais absurdos, que não se imaginaria que se levantariam, estão se levantando com as teses mais absurdas. Por quê? Porque essa ideia de graça que
não preciso fazer nada, Deus me perdoa, que eu posso pecar voluntariamente, que eu posso estar o pecado da mão erguida, né? Aquela história da rebelião, pecado por rebeldia, ou seja, não sei que estou errado, não estou disposto a mudar, não faço nada para mudar. Quando caio, quando erro, não me preocupo em reconhecer que aquilo é errado, né? E passar a lutar contra aquilo, mesmo que venha a cair no mesmo erro nesse ou naquele momento, lutar contra o erro, reconhecer que está errado, né? E buscar mudar. Isso é uma coisa que no cristianismo tem sido associada à salvação pelas obras, né? Então, é uma coisa que fica bem estranha e tem se levantado, né, muitos pontos aí prejudiciais à crença na Bíblia, né? A ideia de que um mandamento dado entre Gênesis e Malaquias precisa ser repetido entre Mateus e Apocalipse, não só repetido, mas tem que ser repetido expressamente, muitas vezes, ou que tem que ter um princípio ali evidente, para se manter, isso tem trazido bastante problemas. Muitas teorias estão surgindo, muitas aberrações teológicas estão surgindo justamente por causa disso. E tudo isso, uma grande base, é considerar os livros de Gênesis a Malaquias, e o livro que nós estamos estudando é o de Daniel, está nesse intervalo. Muitas vezes esses livros são vistos como livros de segunda categoria, não precisa se preocupar tanto, teve a sua importância, mas agora foram superados pelos livros de Mateus e Apocalipse. Jesus veio e a teologia agora é focada em Jesus, então Jesus não precisa se adequar ao que estava nas Escrituras, é como se não fosse o próprio Deus que tivesse ensinado tudo que está entre Gênesis e Malaquias. Então surge Jesus, que ele tem autoridade para acabar com tudo aquilo, mas ele colocou, ele falou, ele próprio falou que não veio para mudar, então via de regra as coisas que estão lá deveriam ter permanecido entre Gênesis e Malaquias. A maior parte das coisas, ou seja, retirar determinadas coisas seria de forma excepcional. Existe toda uma teologia por trás, né, no livro de Hebreus, para justificar por que não se sacrificaria mais animais, etc. Justamente porque se tinha essa ideia de que não se podia simplesmente sair por aí dizendo assim, mudou tudo, né, Jesus mudou, e não precisa ter base, o que está lá não serve mais. Isso tem prejudicado bastante, e essa visão de graça que tem se desenvolvido nas igrejas tem feito com que os cristãos negociem princípios, muitas vezes, né? Isso quando não se tornam defensores dos maiores absurdos, né? Se dizendo cristãos, né? Então, a gente ouve cada coisa aí. Eu sou cristão, mas defendo isso. Eu sou cristão, mas defendo aquilo. Coisas que... Paulo tem um comentário que ele diz, né? Os cristãos têm falado coisas e têm feito coisas que... pior do que as pessoas que não são cristãos, pior do que aqueles que não seguem, né? Não é permitido nem sequer falar as atrocidades que eles têm feito, né? Então, Paulo chega a comentar isso, e parece que nós estamos vivendo num tempo parecido com isso, né? Então, é importante o estudo de Daniel, é importante percebermos como a Bíblia trata tudo de forma diferente, como ela coloca a necessidade de obediência a Deus, a necessidade de fé que todos nós precisamos desenvolver. Eu acredito que muita coisa nós não testemunhamos hoje porque não temos a mesma coragem dessas pessoas, não temos a mesma disposição dessas pessoas em servir a Deus e nos consagrar a Ele. E aí não servimos, não obedecemos, e aí depois muitos acabam perdendo a fé, e a pouca que já tinham muitas vezes, né, que já possuíam, e aí saem por aí falando mal e falando que isso e aquilo, que tudo é mentira, nada serve, né? Então é um grande problema, né? Uma pessoa que tem um celular furtado e começa a perder a fé e de repente sai dizendo aí que tudo na Bíblia é mentira. Então a gente começa a perceber que realmente nós estamos num ponto de dificuldade no nosso mundo e temos que orar a Deus para manter a nossa fé. Convido para uma oração final, que Deus os abençoe. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Nos despeça, nos abençoe, nos fortaleça em tudo que fizermos. Nós te agradecemos pela oportunidade de falar a tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado e até o próximo estudo.